Nintendo Entertainment System, ou Nintendinho para os mais íntimos, é o console de 8-bit da Nintendo, ou no Japão com o nome de Nintendo Family Computer, ou apenas Famicom. Foi lançado em 1983 no Japão pela Nintendo. O Famicom foi um console projetado para ter um processador de 16 bits e jogos rodando em disquetes, mas isso era impossível na época. Então o console foi redesenhado para ter um processador de 8 bits e rodar os jogos em cartuchos. Isso ajudou muito o mercado de jogos a se recuperar da crise que tinha tido dos videogames. E foi um dos primeiros consoles a ter jogos de third party, ou seja, de outras empresas que não eram a própria fabricante do console, que no caso era a Nintendo. O design do console era branco e vermelho e tinha a intenção de se parecer com um brinquedo. Em 18 de outubro de 1985, a Nintendo decidiu finalmente lançar o console nos Estados Unidos. Mas agora o Famicom tinha uma aparência muito mais séria e se chamava Nintendo Entertainment System, ou só NES. E mais tarde lançou no resto do mundo como no Brasil, que foi lançado só em 1993. O Nintendinho teve muitos jogos, e por isso ele vendeu tanto, né? Muitas franquias famosas que fazem sucesso até hoje. Como, por exemplo, ele foi um dos consoles que mais marcou a história dos games e também um dos mais pirateados, não só nos jogos, mas também no console. Foi muito clonado e já teve mais de 300 clones já registrados de cópias do Nintendinho. Como por exemplo, Top Game VG8000 da CCE, o Dynavision 2, o Polystation, o Phantom System, o Turbo Game e mais uns 300 por aí no mundo que eu não vou citar todos, né? Ele também foi bem famoso por ter muitos acessórios e periféricos
alguns bem inúteis, outros bem legais, né? Por exemplo, 3D Glasses, um acessório que deixava os jogos em 3D, acho que isso é meio óbvio, né? Eu não sabia, a Nintendo sempre apostou nesse mercado de jogos 3D, né? A Zapper Gun, aquela clássica pistola do Nintendinho, que é muito famosa, um jogo que usa muito ela é o Duck Hunt, por exemplo. É bem legal, infelizmente eu nunca tive a oportunidade de jogar a Zapper Gun. Eu jogava uma piratona lá que o meu primo tinha, era mais ou menos igual, não tinha nada a ver, mas... Power Glove, uma luva que dava um pouco de sensação de imersão, já que você controlava o personagem com a mão e com os dedos, mas isso não funcionou tão bem, mas até que era legal ter uma luva daquelas. O robô Rob, R-O-B, é um robô da Nintendo que foi criado para crianças que não tinham irmãos ou amigos para jogar junto, então aí ela comprava um Rob, que ele só tinha 2 jogos compatíveis com ele, então não era muito útil. Mas é legal, quem nunca quis ter um Rob, né? Ele até apareceu em Super Smash Bros, por exemplo. Game Genie, um periférico que você colocava o cartucho e podia usar cheats. A Nintendo nunca gostou muito desse acessório, obviamente. E o Famicom Disk System, um drive de disquete para o Famicom. Foi criado para baratear os jogos de cartucho. Lembrando que nessa época, início de 1985, o mercado estava em crise. Os discs, que era o nome da mídia dos jogos, eram mais ou menos metade do preço dos cartuchos. Então até que não era uma estratégia de vendas tão ruim. The Hyrule Fantasy Zelda no Densetsu foi o primeiro jogo para Famicom Disk System. Aqui no ocidente ele ficou conhecido como The Legend of Zelda, e ele foi lançado em cartucho normal e não em um disc, já que o acessório não foi lançado no ocidente. Mas as empresas elas tinham preguiça de lançar jogos ao nível de Zelda. Então, eles lançavam vários jogos lixos, mas alguns ficaram famosos e eram bons, como Mario 2, a versão japonesa, que lembrando que é diferente da versão americana, Metroid, Zelda e alguns outros. Então o vídeo é isso. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar um like e um favorito, se inscrever no canal, deixar um comentário falando o que poderia ter sido melhor, o que eu faltei dizer, isso vai ajudar bastante, e obrigado a todos que assistiram, e até o próximo vídeo.